Assunto do dia. Assunto do dia. O seu programa diário de entrevistas. A cada dia, um tema diferente. Assunto do dia. Assunto do dia. Muito boa tarde, estamos começando aqui na sua Universitária mais um assunto do dia. Hoje é o segundo dia do mês de junho do ano de 2020, ainda estamos no outono brasileiro e mais um assunto do dia aí no seu rádio, hoje com o doutor, não posso trocar, ele falou assim, Zé, você trocou meu nome, doutor Rodrigo Aguilar, cardiologista, e ele vai bater um papo com a gente, vamos falar aí sobre as prevenções, os problemas do coração, o que você pode se prevenir em relação ao Covid, né? E também o grupo de risco. Bom, ele entende de tudo, eu não entendo nada. Então é ele que vai falar aqui. Quer lembrar que a nossa live já está no ar. Entre lá, dê seu joinha, o seu amei, compartilhe que a gente gosta sempre, né? Para o pessoal ficar bem informado. Doutor Rodrigo, já estou trocando de novo. Boa tarde, muito obrigado por ter vindo, prazer tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde, Zé Antônio, agradeço de antemão o convite, boa tarde a todos que nos ouvem. Eu quero pedir desculpas, por trocar seu nome aí, desde ontem eu estou trocando o nome, é doutor Rodrigo Aguilar, não tem nada de Daniel que eu falei aqui não, viu? Doutor, bom, a sua especialidade é coração, né? E a gente gostaria de saber aí em relação aos problemas todos que estamos vivendo aí, né? Esse corona que está, né, atrapalhando ao mundo todo, e todo mundo fala o corona, fala de idade, essa coisa toda, mas e o pessoal que tem problema de coração? Como é que vai fazer, como é que se previne disso aí tudo? Veja bem, Zé Antônio, eu inicio a nossa conversa agradecendo os pacientes, né, que em meio a tanto esse medo de infecção, eles nos buscam para procurar acalento e auxílio e orientação, né? Eles nos motivam para sair de casa, deixar nossos familiares e fazer o que nós escolhemos como vocação. Os médicos, os profissionais de saúde, eles curam somente algumas vezes. Eles aliviam quase sempre a dor do paciente e muito frequente eles conseguem consolar. Respondendo sua pergunta, dados mais atuais da Covid, hoje pela manhã, mais de 6.300.000 pessoas foram contaminadas no mundo inteiro. Só de mortes, quase 400.000 pessoas. Dados do Brasil dão conta de que 530.000 pessoas já se contaminaram e nós chegamos perto aí de 30.000 mortes. É um problema muito relevante, né? No que diz respeito à cardiologia, o Colégio Americano de Cardiologia ele lançou dados mais robustos, né, dando conta que dentre os pacientes internados, metade deles tem problemas cardíacos. Certo. Daqueles que evoluíram para casos fatais, quase um terço tinham problemas cardíacos. Então, o que a gente sabe até hoje, né, é uma doença que há 6 meses, né, a questão de junho, há 6 meses, pouco se sabia sobre isso. Era uma doença totalmente nova e misteriosa. E todo o volume de informação que temos hoje dão conta de apenas 6 meses. O que a gente sabe hoje é que pessoas que têm doenças crônicas têm mais propensão a ter a doença. Hipertensão, diabetes. Essas pessoas, inclusive, quando se contaminam, elas têm maior propensão a evoluir para casos mais graves da doença. Então isso é bastante importante. No caso aí, o conceito das pessoas que, né, que têm a comorbidade, quem tem aí os problemas cardíacos, o problema de coração, também faz parte do grupo de risco? Faz parte. Quem é grupo de risco ligado à doença cardíaca, né? Como eu havia falado antes, o hipertenso, o diabético, quem já teve alguma doença cardíaca como um infarto, quem já teve alguma operação cardiovascular, né? Quem já passou por alguma cirurgia cardíaca, e quem tem o que a gente chama de insuficiência cardíaca. Esses pacientes, eles compõem um grupo de risco, né? Não são os únicos, mas esse em particular compõe um grupo de risco, e eles sim evoluem para a forma mais grave, têm a propensão, a probabilidade de evoluir para a forma mais grave quando se contaminam, né? Esse pessoal que, no caso, tem os problemas de coração, que, né, fez, no caso, uma cirurgia, o stent, coisa assim, ele fica com a imunidade baixa? Então, muito interessante o que você tem perguntado, Zé Antônio.
No ambulatório, a gente, em alguns locais, já começa a receber pacientes que vêm com essa demanda, né? Eles se comportam como pessoas de risco, eles acabam ficando mais em casa. E aqui vem a usar essa questão da difusão da rádio sobre a importância de manter um tratamento adequado dessas doenças, né? Quem já passou por angioplastia, que colocou o stent, né, que você havia falado, eles comportam como pessoas de risco, e não é que o sistema imunológico é deprimido. Na verdade, nós já descobrimos, até por primos do Covid, né, já tivemos outras situações no Oriente Médio e na própria Ásia em cerca de 10 anos antes, que esses vírus, né, eles têm dano direto no coração. Eles muitas vezes provocam inflamação direta no coração, eles provocam insuficiência cardíaca algumas vezes. Então a pessoa já tem problema cardíaco e o vírus por si só tem uma afinidade por causar problema cardíaco. Então são duplamente acometidos, né? Nesse caso aqui a gente tem ouvido falar, né, que o problema do caso aí do corona é no pulmão. Então qual que é o primeiro? Pulmão ou coração? Na verdade, assim, as fases da doença são bem descritas hoje, né? O acometimento que leva a maior gravidade é o acometimento pulmonar, mas a disfunção é multi-órgãos, né? Existe uma cascata de fatores que levam à inflamação sistêmica no organismo, e isso, a partir das fases, né, o paciente ele vai acometendo pulmão, acometendo rins, acometendo coração, e não tem como você dissociar uma coisa da outra. Na verdade, quando o paciente está gravemente enfermo, é exigido do corpo dele a melhor performance possível. Se eu já tenho um coração que é debilitado, se eu já tenho um pulmão que é debilitado, e isso vai ser exigido num ambiente de terapia intensiva, tudo isso vai pesar contra o paciente. Então, isso aqui vale também lembrar as possibilidades que nós aí em casa, né, estamos aí chegando no 3º mês aqui na América do Sul para isolamento. O que nós podemos fazer para prevenir de alguma forma esse acometimento, para que a gente consiga resistir, né? Muitas vezes no consultório mesmo a gente recebe uma dicotomia de pacientes: aqueles que têm medo, estão apavorados e que resistiram aí à consulta, e aqueles que desejam saber o que podem fazer, né? Então isso é muito, muito importante. É uma questão bem ali nas 4 paredes do consultório, é bem frequente, né? Quer dizer, o pessoal chega assim principalmente as pessoas que têm a comorbidade, né? Com esse medo todo, isso aí não atrapalha, não? Medo não, Zé Antônio, eles chegam apavorados. Mais que medo. Mais que medo. Na verdade, assim, e fica importante para salientar para a população, né? Obedecer o tratamento rigoroso das doenças que já tem. Evitar, sobremaneira, né, automedicação. Não é porque um vizinho faz uso de uma medicação qualquer, isso é extremamente importante. Não utilizar medicação que não foi indicada por um profissional de saúde médico. Manter uma dieta adequada, tentar privilegiar alimentos naturais, não deixar de se hidratar. Então, não tem como seu corpo ficar em equilíbrio se ele não estiver adequadamente hidratado. Fazer o controle de peso. Tentar ser criativo aí nessa questão de isolamento social e fazer atividade física em casa. Tem vários materiais disponíveis de forma gratuita na internet sobre exercícios que nós podemos fazer em casa. Ter um sono regular, né? Em meio a tanta difusão de informação, ter uma proteção para um sono regular. Tentar fazer essa atividade física de forma mais adequada não só protege contra a questão do coronavírus, mas também faz com que o tratamento de diabetes, hipertensão, do controle de peso sejam melhores, né? Aqueles pacientes que fumam ou que têm o hábito de ingerir bebida alcoólica deveriam evitar, né? Porque isso também faz com que o corpo seja exigido nessa pandemia, né? E de sobremaneira tentar vacinar para aquilo que a gente consegue evitar. Nós temos aí campanhas largamente difundidas, né? Vacina contra a influenza e a vacina contra o agente pneumocócico, que também faz parte da indicação para os pacientes que são cardiopatas, já que eles só fazem parte do grupo de risco, né? Essa segunda vacina que você falou, qual o nome mesmo? Pneumocócica. Que era para quê? Ela protege para as formas mais comuns e graves de pneumonia. Quando o organismo é acometido pela Covid, né, muitas vezes é associada à infecção bacteriana. Se eu tenho um paciente que já por si só
ele pertence ao grupo de risco, que nós estamos falando dos pacientes cardiovasculares, né, com risco cardiovascular. Eles também têm propensão a apresentar pneumonia associada. E se eu previamente já tiver um histórico vacinal adequado, eu consigo me proteger. Eu não vou ter... Essa doença era evitável, a vacina já é disponível, né? E aí eu consigo, ao menos, trazer menos gravidade a esse quadro. Para essa pessoa, né? Agora, no pessoas. caso, doutor, ela é para o paciente, não tem nada a ver com a Covid. Covid não tem ainda vacina. Pois né? é, assim, sobre a questão da vacina e do tratamento, nós temos vários protocolos, às vezes são protocolos de cada sociedade, né? Nós temos sociedades bem respeitadas, americana, europeia. As linhas de cuidado, hoje o conhecimento é muito difundido. Os protocolos, por exemplo, do Hospital Universitário, onde eu faço parte, são totalmente adequados e atuais. Então, hoje, o que a gente consegue fazer o tratamento para aqueles pacientes acometidos são no que diz respeito às consequências da disfunção orgânica, né? Nós não temos nenhum tratamento que seja responsivo à doença, à Covid. E a vacina ainda está em desenvolvimento, temos vários centros em desenvolvimento, ao que parece, até na semana passada. Tínhamos 3 países que estavam na dianteira disso, mas ainda vão demandar meses até que isso se desenvolva, até que haja produção em massa e até que haja disponibilidade para a gente. Até lá, nós temos que fazer as medidas já bem difundidas de isolamento, de proteção individual, de higienização. No caso que você disse aí do tratamento, está se usando da cloroquina aí? Fala que usa, que não usa. Está usando isso aí ou não? Então, a cloroquina, inicialmente ela mostrou em estudos menores, com pouca evidência, situações que poderiam ser positivas. Só que com conhecimento nós já temos estudos mais robustos, né? O estudo mais recente tem cerca de 10 dias. Ele trouxe dados de quase 100 mil pacientes que mostrou que o uso dela, da cloroquina, derivado de hidroxicloroquina, que são antimaláricos, né, leva a situações de propensão a arritmias cardíacas, né? Então, na verdade, os protocolos são regionais. Nós temos feito, cada hospital, cada serviço acaba utilizando deles. O que a gente sabe é que ela não tem sido... Os estudos agora não sustentam com bastante evidência o que a gente achava que seria possível, né? Então, tá aí a busca de novos medicamentos e situações que não colocam o paciente em risco, né? E ele tem que ser avaliado caso a caso. Nas situações de pacientes mais graves, há a possibilidade de uso, mas aí vai depender do protocolo local. Aí é o médico que sabe se deve ou não usar, é isso? Exatamente. Na verdade, hoje, Zé Antônio, uma forma bem tranquila, é uma decisão compartilhada num time de decisão em terapia intensiva e a família, né? Na verdade, os boletins médicos de saúde, eles são vinculados para que a família consiga entender, né, a gravidade, o risco, as possibilidades, o prognóstico. Tudo isso é feito de forma bem clara, de uma forma que a exposição fique... Todos nós temos temores, né? De forma que as dúvidas sejam sanadas. Então, na verdade, quando assuntos como a cloroquina, que ainda não é um consenso mundial, são abordados, a própria família traz isso para a gente. Cabe ao médico, à equipe, de forma tranquila, abordar, solicitar, falar sobre os dados e tirar as dúvidas das pessoas, né? Falar em tirar dúvida, tira uma minha. A cloroquina, ela era usada para o pessoal com lúpus, né? E também malária. Malária. Só para completar, é vendida, inclusive, até sem receita na farmácia, a gente está sabendo disso, certo? Por que hoje está se dizendo que o uso dela nos pacientes com o corona dá efeito colateral e nessas pessoas que já usavam não tinha esses efeitos colaterais? Na verdade, Antônio, o que acontece? A cloroquina sempre foi usada há muito tempo e ela é usada nessas situações, como você havia bem dito antes, numa situação de imunomodulação. Elas precisam ser usadas, mantida a dose, esperado meses para que faça algum efeito para essas pessoas. Elas não fizessem efeitos colaterais, só que elas eram monitoradas e existia uma permissividade na prescrição desses medicamentos, né, na liberação pela farmácia.
Acontece que bem no início da pandemia, hoje a gente está no segundo momento, numa outra fase, mas bem no início, existia um afã a respeito desse medicamento. E hoje as evidências não apontam para que haja resolução com ele. Diferente da questão do Covid, para a questão do lúpus e da malária, esse medicamento efetivamente funciona. Então, quando eu vou fazer uma balança sobre qualquer medicação que eu vou prescrever, eu vou olhar se meu paciente vai ter mais benefício do que malefício. Quando eu fico diante desses remédios e vou prescrever para o paciente com Covid, eu já sei, e os estudos já me permitem falar sobre isso, que esse medicamento não parece ser efetivo. Então eu só fico do lado da balança do malefício. E aí nessa situação eu vou prescrever em situações bastante específicas, né? Com situação de maior gravidade, né? Certo. Uma situação que vale a pena mencionar, né, é a respeito do coração, como cuidar do coração no tempo da pandemia, né? Só para completar essa pergunta e entender direitinho o que você está explicando, porque eu costumo dizer que eu sou aquele ouvinte que, né, posso perguntar e que tira as dúvidas. Nesse pessoal, só em relação ao efeito, porque a gente tem ouvido dizer aí, tem muita gente entendendo de Covid que não tem nada a ver com a doença. Gente que é repórter, essa coisa de televisão, que sabe tudo e não sabe nada. Acha que sabe, né? Só dá as informações. Então, com muita informação, com toda certeza, a maioria dessas informações elas são erradas. No caso aí, já ouvi reportagem de que em outros países que estão usando e tal, a cloroquina chegou a matar a pessoa. Isso é fato? É exatamente por este fato que eu vou pesar a prescrição. Nosso primeiro juramento, no juramento médico, nossa primeira frase do juramento de Hipócrates aí é não causar dano ao paciente. Se eu tenho vários estudos bem feitos, respeitados, mostrando possível dano sem um benefício qualificado, robusto, nós não temos mais indicação de prescrever, já que isso seria potencialmente fatal. Numa situação possível, isso não é que seja proibitivo. Na verdade, isso tem que ser julgado caso a caso, né? Certo. E você havia falado antes sobre a questão de desinformação. Muito bem lembrado, Zé Antônio. Eu acho que fica aqui um presente para o ouvinte a respeito de um canal de comunicação para tirar dúvidas. Isso é no Alô HU. Nós temos lá um profissional de saúde que vai poder atender, inclusive pelo WhatsApp, no número que eu vou passar agora. É o 016, né? 3509-2498. Fácil, hein? 3509-2498. É o WhatsApp. WhatsApp e telefone. Lá vai ter um profissional de saúde de segunda a sexta, das 8 às 12 e das 13 às 17, que vai poder responder dúvidas como essa que o Zé Antônio me perguntou, a respeito de sintomas, a respeito de onde se direcionar. Então isso faz com que a gente consiga combater esse mundo de desinformação e de entendidos e de pseudo-especialistas que a gente consegue. Eu acho que a minha vinda aqui também tem um pouco a ver sobre isso, né? Eu acho que a gente tem que combater a desinformação com informação, né? E passar uma situação mais técnica, tentando ser mais atualizada a respeito de algo que nos aflige tanto, né? A gente tem que entender, nós, né, ouvintes de rádio, telespectadores, né, das televisões e leitores de jornais, que quem entende são vocês. Aí não adianta o cara lá, o repórter, a repórter, falar um monte, etc e tal, que não é da área, né? Então tem que falar, no caso, quem é da área. Você, no caso, o telefone do Hospital Universitário, e também tem uma página, tá lá, o que vai atender também, ou só o Face? Só o Zap? Só o Zap. Na verdade, pode receber ligações, né? E ele, embora seja um número que não pareça ser um celular, ele responde pelo WhatsApp também. E sempre um profissional de saúde técnico capacitado do outro lado. Tá, né? aí, então. Nessas pessoas você pode confiar. Agora, essas informações que eu acho que são desinformações, né? Exato. Eu costumo dizer, você liga a televisão, você já está com Covid, porque as informações que dão, você, né, já está morrendo. Então, tem que se preparar. Eu estou dizendo isso também, doutor, porque eu recebo ligações aqui de pessoas que estão apavoradas em relação a ver essas coisas na TV.
Outro dia me ligou uma senhora aqui, né? Tudo bem, Zé Antônio? Eu tô, e você? Eu não tô bem, não. Mas por quê? Essas coisas que a gente tá vendo na televisão aí, isso aí mete medo. Será que... tem uma que falou, será que isso é o fim do mundo? Você entendeu? Eu falei, veja aquelas coisas que te dão alegria na televisão, né? Não essas informações, que muitas delas são desinformações. Doutora, vamos encerrar esse bloco. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo aqui, porque é muito importante, muito sério. E eu gostaria de saber de você se o isolamento realmente é o que deve ser feito. Inclusive, está desde ontem, né, a abertura aí para o comércio no estado de São Paulo todo, e lógico, tudo com responsabilidade. O que você acha que isso aí vai afetar em relação ao Covid? Já a gente volta então. Estamos apresentando Assunto do Dia. Agora, os nossos apoios culturais. Universitária 102,1. De segunda a sexta, das 11 à meia-noite e aos sábados, das 15 às 17 horas, você ouve o programa Na Linha do Tempo. A música da sua vida, mais uma da sua. Universitária. Faça certo. Mais de 90% das mortes por sufocamento ou estrangulamento acidental na cama ocorrem com crianças menores de 1 ano. O Inmetro regulamenta e certifica os berços. Então, na hora da compra, verifique se ele possui o selo de certificação. Berço certificado. A escolha certa para um sono tranquilo. Apoio Fundação Teodoreto Souto, preocupada com o social. Universitária FM. A rádio para se ouvir a toda hora. 12:30. Onde você estiver, a sua melhor opção é Universitária. Automecânica Pérez, manutenção em veículos de todas as marcas nacionais importadas. Especializada em injeção eletrônica, a Mecânica Pérez é certificada ACE e tem tradição em nossa cidade. Automecânica Pérez, Rua Coronel Leopoldo Prado, 821. Fone 33758777. De segunda a sexta, às 18 horas. Você ouve aqui na Universitária Lindidade, o seu relax musical. Utilidade Pública. Você sabia que nem sempre a desinformação é uma mentira? Para manchar a imagem de alguém ou espalhar um boato, tem gente que usa informação verdadeira, mas antiga e fora de contexto. Confira a data de tudo o que receber. Na dúvida, não repasse para ninguém. Você é responsável pelo que compartilha. Justiça Eleitoral. A Churrascaria Trevo está funcionando todos os dias no almoço, das 11 às 15h30, com churrasco. Faça seu pedido pelos fones 3361-3052 e 3416-1929 ou pelo aplicativo iFood e ganhe descontos. Churrascaria Trevo, o churrasco gostoso que vai até você. Aceita todos os cartões e tickets. Churrascaria Trevo, fones 3361-3052 e 3416-1929. Faça seu pedido. Churrascaria Trevo. Universitária FM, a rádio para quem gosta de ouvir música. Não musiquinha. Voltamos a apresentar Assunto do Dia. De volta então, sequência do Assunto do Dia, hoje com o doutor Rodrigo, agora eu não errei não, hein, Rodrigo? Rodrigo Aguilar, falando dos cuidados que a gente tem que ter, né? Doutor, tem aqui uma pessoa na live, né? O Ósio, que é o veterinário, excelente tema, muito obrigado, Ósio. Com certeza a gente tem que trazer pessoas que entendem, né? O que a gente faz aqui no programa, inclusive ontem veio aqui a superintendente, a Ângela, superintendente lá do HU, e hoje está tendo aqui com o doutor Rodrigo. Zé Luiz Rodrigues, boa tarde, obrigado também pelo carinho aí da sua audiência, tá? Doutor, antes eu quero dizer que você tem o seu trabalho no HU, né, Hospital Escola, e também lá em Tirapina, junto com o doutor Rui Quintela.
Isso, o Dr. Rui Nosso grande amigo. Uma pessoa iluminada, né? Me recebeu lá de portas abertas. Na verdade, aí um abraço a todos os ouvintes de Tirapina. Lá eu atendo e aqui também, 100% SUS, aqui em São Carlos. Já tenho cerca de 800, 900 pacientes em Tirapina. Já passei de 1.500 consultas lá. Aqui eu faço uma menção especial ao extraordinário trabalho lá da Secretaria de Saúde, passando informação. Na presença da Rosinha, do William. Eles, inclusive, também têm telefones para que a população consiga acessar e tirar dúvidas. O telefone de Tirapina, inclusive com a situação de diferencial lá, né? Plantões da vigilância epidemiológica e sanitária. Eles atendem, inclusive, em finais de semana, de 8 às 17 horas. O DDD é 19 e o telefone é 3575-3931. Também para tirar dúvidas da população em geral e de profissionais da rede de saúde também. Tá, mas sobre o corona. Sobre o corona, sobre o Covid-19. Inclusive, esse telefone também, essa equipe, né, visita locais, está sendo feito um fluxo bem diferenciado lá para as restrições de comércio, né, essa flexibilização que você havia perguntado no bloco anterior. A atenção básica hospital lá tem sido atendidos com fluxo diferencial de pacientes e tem sido feito exames de triagem, exame de PCR conforme as orientações, né, do Ministério, da OMS e do Ministério também. E como é que está lá? Tranquilo? Ou está correndo o risco de ter também? Porque o risco maior, a preocupação maior de vocês, depois a gente volta àquela pergunta que eu lhe fiz antes dos apoios. A preocupação maior entre vocês, da linha de frente, vocês médicos, né, não só médicos, mas todo o pessoal da saúde, todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, né? É o atendimento. Exatamente. Isso responde um pouco à pergunta. Tranquilo a gente nunca está, né? A gente está sempre em alerta e, na verdade, toda crise gera uma oportunidade, né? Essa crise, ela esmaga a nossa capacidade de resolução, mas, ao mesmo tempo, ela dá a oportunidade para que a gente integre os sistemas e consiga direcionar os recursos para onde realmente importa. Certo. Então, lá, respondendo, a gente não está tranquilo, está alerta, está buscando a melhor forma para isolar os pacientes que precisam ser isolados, né, para dar informação aos familiares, e também estamos cuidando dos pacientes que têm doenças crônicas para evitar descompensação, levando em consideração que se apresentem sintomas e usar as medicações regulares, né, e buscar orientação médica, seja à distância, para profissionais de saúde, seja presencialmente, quando não for possível, né? Só aproveitando seu gancho, para a última, depois a gente volta naquela outra, o pessoal esse pessoal aí, que você disse, de risco, a gente tem percebido também, já ouvi até falar, que esse pessoal deixou muita gente, não é todo mundo, claro, deixou de fazer aquele tratamento que eles fazem sempre com medo de ir nos hospitais. Essas pessoas que têm, né, como fala, aquilo que é para sempre, contínuo. Então, Zé Antônio, muito, muito bem lembrado, excelente sua abordagem. Isso tem sido nosso principal medo e problema. Hoje a gente consegue ter informação em rede, informação disseminada, né? Houve uma queda de atendimento geral nos prontos-socorros e até queda na incidência de infarto, né? Pelo menos 50%. Não é que as pessoas deixaram de infartar em meio à pandemia, não é isso. É que muitas vezes, inclusive para esses pacientes idosos, diabéticos, que já têm problemas cardíacos, os sintomas de infarto são mascarados em meio à situação do Covid. Por exemplo, muitas vezes um paciente pode ter um desconforto no tórax e um pouco de falta de ar. Ele considera que aquilo não tem tanta gravidade, porque ele pensa que aquilo é ligado ao Covid, mas na verdade, esse paciente, se fosse num tempo normal, esse paciente acabaria indo para o pronto-socorro e teria toda a sua estratificação, exame e direcionamento para um problema cardiovascular. Os infartos continuam acontecendo. As pessoas continuam aumentando a gravidade. A questão do que você havia abordado sobre tratamento contínuo, isso acontece mesmo. Há um julgamento e há uma informação a respeito de saúde,
E aqueles medicamentos que a pessoa já usa, já estão estáveis, eles acabam sendo julgados por aquela pessoa com desinformação, né? E por um erro acaba sendo tirado. E também é uma modalidade de automedicação, né? Tá aí, eu acabei de falar os 2 telefones, né? No final a gente pode repetir. Vai repetir, antes de tomar uma atitude dessa, né? O atendimento é gratuito, é só ligar, é conversar um pouco com um profissional de saúde, de forma não é presencial, né? Pode ser feito à distância, de forma bem tranquila, para que isso não seja feito. E vai ouvir a realidade do fato, né? Não é a suposição, com pessoas que entendem. Doutor, então quer dizer, esse pessoal tipo assim, eu estou melhor, como você disse, eu estou melhor, eu vou parar de tomar o remédio. É o remédio que está fazendo ele ficar melhor, não é? Não pode parar. É exatamente, é o que a gente vem falando, né, Zé Antônio? É a questão da gestão da emoção em meio a essa pandemia, né? Nós estamos sendo obrigados a nos reinventar. Isso. Né? Uhum. Essa situação nos faz sempre ter que incentivar o paciente a tentar modular o tanto de informação negativa que nos chega. Se você passa a maior parte do seu tempo ouvindo notícias a respeito do problema e de um enfoque mais negativo, e não para ficar desinformado, mas um enfoque que é persistentemente negativo, que você vai reverberar são emoções negativas. Então, vamos voltar naquilo que eu falei. E depois daquilo que você estava dizendo aqui no nosso intervalo, sobre os problemas que a pessoa tem de ficar isolado e de ouvir ouvir, né, bem na televisão e ouvir aí, tanta coisa ruim. Eu já aproveito para você deixar você à vontade para falar aí, em questão também essa liberação, né, do comércio, principalmente, e tem muita coisa aí que ainda está por vir, mas quero saber de você em relação às doenças mentais aí que isso aí pode causar. E vocês, grupo de risco, está dizendo para mim que você não pode nem pegar seu filho no colo, que você está no meio lá. Estou no meio, assim, eu trabalho no hospital universitário, também tenho atendido em Tirapina no ambulatório de cardiologia. De qualquer forma, nós não podemos esquecer que pacientes assintomáticos também são potencialmente contaminados. Também, né? Tem isso. Ninguém vai estar com carimbo de Covid na testa. Então, nossa precaução é que aos profissionais de saúde que chegam em casa, eles têm que ter uma rota diferente, né? Assim como no trabalho tem uma rota suja, né, de descontaminação, de colocar a roupa e isolar os utensílios que usa, as roupas que usa, e evitar pegar os filhos. Eu tenho 2 filhos pequenos, não estou na situação de isolamento que me coloca distante de casa, né? Mas tem alguns que estão, né? Muita alguns gente que fora, estão. Né? E aqui vale a menção, né? A gente está falando sobre saúde mental. Vale a menção de agradecimento e abraço mesmo que seja à distância, aos profissionais que estão nessa fase. A gente tem profissionais, assim, colegas nossos que estão com filho pequeno, que escolheram estar em situações de terapia intensiva, que a produção de potenciais contaminantes é muito maior, por exemplo, e que estão longe de casa, apesar da família, né, da necessidade da família, mas essa foi uma escolha, uma vocação que nós fizemos. Então fica aqui, eu não sou correr o pecado de falar vou esquecer de alguém e não vou correr esse risco. Mas todos, né, que estão todos aí, com certeza. E nesse caso, quer dizer, como você disse, né, vocês fizeram um juramento quando vocês se tornaram médicos, e não só os médicos, né, como os enfermeiros, todo o pessoal que está na linha aí de frente está tendo um sacrifício aí de ter que se isolar da família, né? Exatamente. A questão de isolamento, a gente tem que aceitar a questão da flexibilização do comércio. Essa não é a nossa batalha. Nossa batalha é tentar prever, é tentar planejar. Isso é feito de forma bem técnica nos hospitais públicos. Eu falo a respeito do hospital universitário, aqui também fica a minha menção sobre um planejamento exemplar. Em meio à pandemia, nós inauguramos leitos, estamos disponibilizando a maior rede de leitos aí da região. Isso não se faz da noite para o dia, isso se faz com muito planejamento, né, e informação. A respeito da gestão da emoção, que a gente havia começado a falar, né? A gente tem que começar a produzir emoções saudáveis, Antônio. Por exemplo, trazer à memória alguma situação que traz esperança para as pessoas, né? Nós nos envolvemos com ambientes negativos por conta de que
hoje é mais comum que você conheça alguém que já tenha sido contaminado, muitas vezes tenha perdido a vida por conta do Covid. Isso tudo um dia vai passar, a gente tem que ter expectativa de que vários medicamentos estão sendo testados, existem várias pesquisas clínicas, inclusive em São Carlos, tem inúmeros laboratórios testando vacina. As medidas adequadas, a gente confia que tem sido, as medidas sanitárias têm sido adequadas, né? E também tentar aprender algo novo diante dessa pandemia. Esse isolamento te permite, por exemplo, se aventurar, aprender a cozinhar, que pode se transformar num novo hobby, lembrando que você está se dedicando a preparar comida para alguém. Então, eu já me aventurei, confesso aqui, ficou bom, espero. Se não ficou, a gente pode comentar no rádio quem comeu, né? Mas eu acho que a gente tem que se desafiar. Por exemplo, eu sempre tive uma corda que nunca havia pulado essa corda, e aí eu descobri no tempo de isolamento que seria o exercício ideal. E aí eu fui me desafiando a pular essa corda, e hoje eu consigo fazer mais do que eu fazia antes. Então a gente vai ter que se reinventar. Não adianta o cardiologista ficar sentado no consultório prescrevendo atividade física para os pacientes. E ele não fazer. Ele não fazer, né? Certo. Tem um ouvinte aqui, olha, o Adão. O Adão está dizendo o seguinte: boa tarde, Zé, boa tarde, doutor Rodrigo. Um assunto muito importante e excelente, mas vamos lá. Tem pessoas que se expõem ao ridículo diante da situação, ou seja, está mais doente do que a própria pandemia. Isso se torna ridículo. Se você tem medo, siga meus conselhos. Fique em casa, ouça o que diz o doutor Rodrigo diante da situação. Verdade, viu? O doutor Rodrigo está explicando aqui. Aliás, não falou de ficar em casa. Esse isolamento, aliás, está dizendo de fazer essas, né, algo que goste, né, se reinventar. Os problemas mentais, ele trouxe mesmo. Você disse que inclusive o pessoal que te visita, né, para fazer suas consultas, ou mesmo no hospital lá em Tirapina, que tem esse medo, tem essa coisa na cabeça, né, de ver televisão mostrando só coisa ruim. E como é que fica essas pessoas? O que eles têm dito para você? Então, a questão de isolamento é o que a gente sabe, tem certeza, né? Nós somos, de certa forma, privilegiados por ser acometidos pela última onda de aumento de incidência de casos. Primeiro passou pela Ásia, depois chegou para campos ali do Oriente Médio, Europa, foi devastador na Itália, na Espanha, agora chegou a nossa vez. Estados Unidos aqui tem de fato relevante, e o Brasil hoje figurando como o epicentro da América Latina. Né? Nossa batalha é diária, né, Zé Antônio? Acho que quem está na linha de frente, muitas vezes nós trocamos confidências entre os profissionais, né, que às vezes a gente tem que parecer ser forte, e por dentro a gente também tem medo, né? Com certeza, principalmente vocês, né? Somos humanos, né? O Brasil... recentemente eu estava em uma palestra, eu fiz um levantamento. O Brasil estava liderando o número de perdas em profissionais de saúde, principalmente os profissionais técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, enfermeiros. Então, estou com um dado não tão atualizado, mas em termos de uns 10 dias, mais de 200 pessoas haviam perdido a vida por conta da doença. Elas estavam lá exercendo o seu ofício, assim como nós, médicos, né? E aí fica a menção a toda a equipe multidisciplinar que faz parte da fisioterapia, né? Terapia ocupacional, que não se trata ninguém sem ter rede de assistência. Então todos esses profissionais também estão expostos. E aí eu pego o gancho para te falar a respeito do que seria essa proteção individual. A gente fala muito sobre EPI. Aí vai lá, o profissional tem que usar o avental, o óculos, a máscara, né? Tão importante isso aqui, nesses locais, né? Tanto em São Carlos como em Tirapina, está tendo suporte adequado sobre isso, não está tendo carência disso. O principal fator de morte nos pacientes dos profissionais de saúde, a disponibilização dos EPIs, aqui nós estamos tendo, e aqui fica para a população, que cada um tem que ter o seu equipamento de proteção individual, mas o equipamento de proteção mental também. Quanto a isso, né? Isso aqui eu dou créditos ao professor Dr. Eurípides Miguel, que é um pai de uma grande amiga. Ele fez essa analogia que ficou muito, muito importante. A gente tem que
que nos proteger. E nos proteger é fazer o que a gente havia falado sobre produzir melhores emoções, cercar de sentimentos positivos e a gente tomar os cuidados. O isolamento, a flexibilização, isso não é uma batalha nossa. Os profissionais de saúde estão na infantaria, na guerra, na infantaria, você tem que estar preparado para aquilo que está ali no dia, no agora. Então, com muito planejamento, com muita fé, né, nós vamos vencer isso. Com toda certeza. Doutor, vou encerrar esse bloco, depois eu te já a pergunta e não deu para responder agora, que a gente... O programa é assim, né? Vai mudando o foco. Por causa que um bate-papo aqui, por isso que o programa sempre desvia o foco. Mas sobre o que vocês se preocupam ou não, vocês acham que essa liberação vai aumentar ou não o número de infectados aí do Covid? E se estamos ainda na ascendência ou se já está querendo, né? Descer aí o relação ao coronavírus. Já então, depois dos apoios culturais. Estamos apresentando Assunto do Dia. Agora, os nossos apoios culturais. Universitária 102,1. Crescer sempre em valores, reconhecimento, na humanização, na capacidade de ler o mundo e escrever a própria palavra. O Colégio Educarte acredita nessa importância. Colégio Educarte, Avenida Salum 200, Vila Prado. Fone 3413-6563. Emília é uma boneca de pano bastante desajeitada de corpo, com olhos de retrós preto e sobrancelhas tão lá em cima que é ver uma bruxa. Apesar disso, Narizinho gosta muito dela. Monteiro Lobato em Reinações de Narizinho. Livro A Cada Página, uma Descoberta. Uma parceria Rádio Senado e Rádio Universitária FM, a sua rádio educativa. Atenção! A Prefeitura Municipal de Tirapina aconselha você, morador, que evite idas desnecessárias às unidades de saúde. Mas se precisar, não vá acompanhado de crianças e idosos se o paciente for apenas você. O objetivo é evitar aglomerações. Use os telefones disponíveis. Quanto mais você circula, mais são as chances de se contaminar e passar o vírus para outras pessoas. Fique em casa. Utilize os canais oficiais de comunicação para obter informações sobre os números de telefones das unidades de saúde, entre outras de grande importância para você e sua família. Facebook, Prefeitura Municipal de Tirapina. Site www.prefeitura municipal de Tirapina. Repetindo, Facebook, Prefeitura Municipal de Tirapina. Site www.prefeitura municipal de Tirapina. E Tirapina contra o coronavírus. Estamos fazendo a nossa parte para você fazer a sua. Fique em casa. Universitária. Programação top. Meio-dia e 51 minutos. Universitária FM. CID, Centro Integrado de Diagnóstico por Imagem, anexo à Santa Casa de São Carlos. Com equipamentos de alta tecnologia. Agende pelo fone 3509-1155. CID, comprometido com a integridade, melhorando e inovando sempre com ética e respeito à vida. Dengue, chikungunya, zika, 3 doenças diferentes e uma mesma solução. Combater o Aedes aegypti. O mosquito se reproduz em locais que contêm água parada. Esses ambientes são propícios para a propagação desta praga que ceifa vidas. Combater a sua proliferação é poupar toda a sociedade de doenças que podem levar à morte. Esteja ciente disto e comece hoje mesmo uma limpeza em seu quintal. Todos esses vírus são males que podem ser evitados. Uma mudança simples de hábitos e estaremos todos a salvos. Uma campanha da Universitária, a sua rádio educativa. Eu fui sua primeira professora. Ensinei as primeiras palavras, os valores, a importância de ser uma boa pessoa. Eu escolhi a melhor escola, professores qualificados, intercâmbio e um material didático próprio. O mais importante para mim é essa certeza de que lá eles ensinam os mesmos valores que eu ensino dentro de casa. Colégio Adventista de
São Carlos, muito além do ensino. Universitária FM, a rádio para quem gosta de ouvir música. Não musiquinha. Voltamos a apresentar Assunto do Dia. De volta então para o terceiro e último bloco do Assunto do Dia, agora 12h53, temos apenas mais 7 minutinhos para o nosso bate-papo aqui com o doutor Rodrigo Aguilar. Doutor, a Hilda Trujillo, ela está dizendo o seguinte, olha, boa tarde, doutor Rodrigo, vocês da área de saúde são guerreiros. Nós, como igreja, estamos orando por todos, para Deus renovar as forças e guardar todos vocês livrando desse vírus. Você viu a fé, né? Como diz, remove montanhas mesmo, né? O pessoal orando por vocês. E eu tenho certeza que não é só ela não, viu? Acho que o mundo inteiro está orando pelo pessoal da linha de frente de tudo isso, né? Ô Hilda, te agradeço aí a manifestação de carinho, faço requisições renovadas de oração a mim e aos outros profissionais de saúde. Esses dias eu presenciei, né, alguns colegas chegando na troca de plantão e ali fazendo demonstração de sua fé e se percebe que as coisas mudaram, né? As pessoas estão tendo que recorrer à forma espiritual para que isso também seja possível de ser enfrentado. Nós profissionais de saúde também precisamos nos reinventar, né, Zé Antônio? A gente precisou capacitar as pessoas. Eu também atuo na capacitação permanente de profissionais. Nós precisamos... uma parada cardíaca em um paciente com Covid é totalmente diferente daquela que a gente fazia antes. Há cerca de 6 anos eu trabalho com assistência à parada cardíaca e a situações de manejo do paciente crítico. Hoje a gente tem que estar totalmente paramentado, porque a própria execução de alguns atos dos profissionais leva a riscos para a gente, sabe? Com toda certeza. Tem que ser aquele negócio que você falou, tem que reinventar, né? Exatamente. Vocês mesmos. Doutor, então vamos lá que o nosso tempo é curto agora. Essa liberação aí para o pessoal do comércio poder fazer suas compras, o pessoal ficar um pouco mais à vontade. Isso aí, vocês têm a preocupação de aumento dos contaminados? Nós temos a preocupação sim, e isso tem sido visto, né, avaliado de 7 em 7, 14 em 14 dias com bastante cautela. Nossa capacidade ela foi renovada com os leitos CTI, mas a expectativa é de que as medidas de isolamento elas se mantenham. A pessoa não deve ir às compras ou ao mercado sem necessidade. Tentar usar aí da situação de entrega delivery, sempre sair de casa, lembrando que sua exposição também leva a risco aqueles que nem saíram, né? Nossa expectativa e os dados que nós dispomos, inclusive com a Organização Mundial de Saúde, é que ainda não estamos no pico e esse pico está próximo, mas ainda nós não estamos estabilizados ainda na incidência dos casos, né? Eu achei que a gente já estivesse descendo. É o que todos querem, né? Mas nós ainda não estamos. E qual o risco que o Brasil corre em relação a essa ainda subida? Nós assistimos, né, os nossos colegas italianos, os colegas espanhóis principalmente, até americanos, tendo que escolher a qual paciente dá uma vaga de terapia intensiva. E essa é a parte que eu particularmente não gostaria de fazer, de estar envolvido nessa escolha, né? E a gente tem que tentar planejar para evitar chegar até isso. Então fica aqui o reforço para o isolamento, né? Que isso é o que a gente tem certeza e as medidas de higienização também são o que a gente também consegue fazer com bastante segurança e sabe que funciona. O caso do álcool, ele é realmente eficiente? Muito eficiente, né? A melhor passagem de álcool, ela não substitui a melhor lavagem de mão de pelo menos 20 segundos com água e sabão, né? Tem que ser lavado com bastante rigor. E várias vezes ao dia, né? A gente tem que evitar pegar a todo custo no rosto, né? A gente evitar... trocar as máscaras quando for adequado, trocar, né? Evitar pegar no rosto, evitar colocar as mãos nas máscaras, né? Isso evita o contágio também. E outra, uma máscara de uma pessoa é só dela, né? Mesmo que ela lava e faz a higiene toda, não pode outra pessoa usar. Exatamente, a máscara não é de uso exclusivo da pessoa, né? Mesmo caseira, né? Existe um tempo ideal de uso e ela tem que ser lavada, né? É ideal que a pessoa tenha mais de uma e que essa lavagem não possa comunicar com essa máscara, não possa ser
utilizada por outras pessoas, né? Tá certo, então, pessoal. Ontem a Ângela falou aqui, hoje o doutor também está dizendo. Máscara é só para você. Doutor, uma criança, pessoa que sai com, por exemplo, que nem ontem já disseram aí, olha, tinha gente em supermercado com bebê, etc e tal. Deve colocar máscara no bebê ou seria prejudicial para ele? Ou não levar, né? Na verdade é isso, né? Tentar evitar, mas a gente sabe que evitar levar essa criança para locais de circulação, né, a todo custo. E a grande dificuldade da criança é o entendimento e até a vedação, é incômodo e ela não vai conseguir ficar ali com a máscara a maior parte do tempo. E mais do que isso, né? A criança ela tem as mãozinhas ali que levam a vários objetos e elas já estão acomodadas com a máscara, vão inevitavelmente levar a mão, a máscara e o rosto. Então, a presença da máscara em crianças tem que ser bem vigiada para evitar maiores riscos de contaminação, né? Embora seja indicado com toda certeza. Né? O importante é também não levar a criança, tirar de casa, né? Exatamente. Deixa o bebê lá. Doutor, nós temos mais um minutinho de programa. Você, então, todos os dias você está lá em Tirapina? Atualmente eu estou fazendo atendimento 3 vezes na semana, eu sou concursado da prefeitura, atendo ambulatório, né? Fica um abraço aí aos pacientes e a certeza de que nós temos um grande desafio pela frente, né? E atendo lá também, tanto aqui quanto em São Carlos, em consultórios também. Você tem um consultório aqui também? Tem consultório lá, tem consultório aqui, lá eu estou com o Dr. Rui, a doutora Andréia, né? Na clínica Bem Viver. E aqui? Aqui eu tô com o Dr. Cartani, próximo da antiga Casa de Saúde, né, na Medicor. E no HU? E no HU. No HU, na verdade, no HU a grande missão, né, um hospital 100% SUS. Nós estamos lá com assistência voltada para esse novo desafio, né? Não queria deixar de agradecer aqui aos estudantes que estão lá num projeto interessante. Você falou desse projeto também. Do Brasil Conta Comigo, né, que eles recebem, foram voluntários nesse projeto e são alunos de 5º e 6º ano de faculdade de medicina, então alunos inclusive de outras faculdades que São Carlos recebeu, que estão lá na linha de frente do combate do coronavírus, cerca de 25 estudantes. E novamente agradecer aos pacientes, né, Zé Antônio, porque em meio à enxurrada de informação e desinformação, eles têm o afago e o respeito de nos buscar e escutar de forma serena aquilo que a gente vai orientar. Esse é o certo. Buscar quem entende. Numa consulta nós não somos juízes, nós não definimos e nem obrigamos as pessoas a seguir as nossas condutas. É dado a nós o direito de dar pitaco na vida dos outros, isolar, fazer algumas orientações, mas isso tem que ser feito de forma bem amena, bem serena, estabelecendo uma situação de confiança entre médico e paciente aí. Tem que ter confiança, né? Porque se não tiver, a pessoa não vai fazer. Doutor, faltou alguma coisa aí? Fica à vontade. Não, imagina. Faltou marcar a próxima vez que a gente vai voltar. Oba, com certeza. O bom mineiro, eu já aproveito aqui, eu não sou... Quem for o ouvinte atento aí já percebeu que o sotaque de Minas. Agradeço aos ouvintes, os são carlenses, os de Tirapina, pela acolhida. Eu sou mineiro, escolhi morar na região de São Carlos, fui muito bem acolhido. Já desenvolvemos redes de assistência aí de pão de queijo e leite que o mineiro precisa e acabar assim com esse gostinho de Minas a entrevista. Tá certo, então, olha, eu costumo dizer, né, principalmente as pessoas que vêm pela primeira vez, o caminho você aprendeu, a porta está sempre aberta. A gente combina assim, vai ser um prazer tê-lo aqui de novo. Muito obrigado, doutor. Gente, estamos indo embora. Amanhã voltaremos meio-dia com mais um assunto do dia, se Deus quiser, Ele quer. Uma boa tarde a todos. Eu quero lembrar as pessoas que não conseguiram entrar lá na live, ela fica gravada aí, viu? Eu acho que uns 2 ou 3 meses pode entrar lá e você fica sabendo aí e por dentro de todas as orientações que o doutor deu aqui. Um abraço, boa tarde, até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Assunto do Dia. Assunto do Dia. O seu programa diário de entrevistas. A cada dia, um tema diferente. Assunto do Dia. Assunto do Dia. Universitária, quem ouve gosta.
Apoio Cultural Lubrifique. 13h03. Comunicado Lubrifique. A Lubrifique comunica que, seguindo as recomendações para a prevenção da pandemia do coronavírus, está atendendo internamente com portões fechados empresas, transportadoras, fazendas e oficinas mecânicas para a retirada do material na Lubrifique e que o serviço de troca de óleo está sendo agendado nos telefones 3361-3168 na Cidade Jardim e 3375-7363 na Vila Prado para o controle do fluxo de clientes. Comunica também que está com o quadro de colaboradores reduzido. A Lubrifique agradece pela compreensão de todos e espera que essa pandemia passe logo, para que em breve tudo volte à normalidade. Você está ouvindo Universitária FM. Universitária FM. Quem ouve gosta. Uma rádio educativa da Fundação Teodoreto Souto, transmitindo em 102,1 MHz. 102,1 MHz. Universitária. ZYD 965. Canal 271 Classe A. Universitária FM. Em São Carlos, São Paulo, Brasil. Universitária FM. Coronavírus. Evite o contágio. A transmissão do novo coronavírus no país ainda está em andamento e o contágio costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, tais como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas e depois o contato com a boca, nariz ou olhos. A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara. E Rádio Universitária FM, a sua rádio educativa. Universitária FM. A rádio para se ouvir a toda hora. Para solucionar um problema, é preciso falar do problema. Assim é o alcoolismo. Muitas pessoas são alcoólatras hoje, mas não falam, ou por vergonha, ou porque não admitem. Isso tem que mudar. O alcoolismo é uma doença crônica que deve ser tratada para que o indivíduo alcance o domínio e controle sobre os seus impulsos com o álcool. Depender do álcool atrapalha a vida em todos os seus aspectos, além de colocá-la em risco. Para obter ajuda, fale com os seus familiares. Busque um grupo de apoio ou ajuda profissional com psicólogos e psiquiatras. Sua vida vale mais. O alcoolismo é uma guerra que podemos vencer. Uma mensagem da Universitária, a sua rádio educativa. Ser diferente não é pecado, nem crime e muito menos imoral. Ser diferente é humano. Muitas pessoas têm necessidades especiais, limitações ou não se encaixam em um padrão. Mas todas elas têm direito a viver em sociedade com as mesmas oportunidades de qualquer um. E é bom lembrar que as diferenças se fazem iguais quando essas pessoas são colocadas em um grupo que as aceite, pois nos acrescentam valores morais e de respeito ao próximo, com todos tendo os mesmos direitos e recebendo as mesmas oportunidades diante da vida. Inclusão social. Eu apoio esta causa. Uma mensagem da Universitária, a sua rádio educativa. Balcão da Cidadania, uma ação de solidariedade. O projeto do Balcão da Cidadania do Iguatemi São Carlos, em parceria com a Fundação Teodoreto Souto, consiste num espaço para que as ONGs possam expor sua missão, seus trabalhos, arrecadar fundos para a melhora da prestação de serviços e conquistar novos voluntários. Visite o Shopping Iguatemi e conheça melhor as entidades que fazem a diferença em prol dos menos favorecidos. Balcão da Cidadania, uma ação de solidariedade, uma parceria do Shopping Iguatemi e da Fundação Teodoreto Souto, preocupada com o social. Universitária FM, a rádio que é tudo de bom. Você ouve agora Informativo 102. 1.863.318 pedidos ao INSS. O número é tão longo quanto a demora na fila de espera para a liberação dos benefícios de quem tem de esperar, em média, 2,5 meses para receber a ajuda da Previdência. São, na maioria das vezes, recursos essenciais para a sobrevivência, como o auxílio-doença, o benefício da prestação continuada, o BPC, para pessoas com deficiência,
ou a própria aposentadoria. Por causa do enfrentamento da pandemia de Covid-19, o Instituto Nacional do Seguro Social suspendeu o atendimento presencial nas agências. O atendimento remoto pelo site Meu INSS ou pelo telefone 135 foi prorrogado até 19 de junho. De acordo com os números do último boletim da Previdência Social, divulgado em 1º de junho, a grande maioria dos pedidos ainda não passou pela primeira análise. Apenas cerca de 450 mil tiveram a primeira avaliação e aguardam o cumprimento de exigências do INSS para o pagamento. Esses números se referem ao mês de fevereiro. A demora média de 72 dias é cerca de 60% maior do que o prazo previsto por lei de 45 dias para atendimento das solicitações. As regiões Sudeste e Nordeste concentram maior número de pedidos em atraso. O segurado pode requerer na Justiça o atendimento da demanda, mas a recomendação é protocolar a contestação no próprio INSS como medida administrativa, que pode ser mais ágil que o processo judicial, também comprometido pelo distanciamento social. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, não vai mais ser preciso entrar na Justiça para ter acesso aos dados de quem fez uma ligação para o seu telefone, fixo ou móvel. Uma nova regulamentação nesse sentido foi anunciada na semana passada pela Agência Nacional de Telecomunicações, em cumprimento a uma decisão da Justiça Federal do Sergipe. Em 2010, o Ministério Público Federal protocolou uma ação civil pública em favor de um cliente que cobrava da empresa Oi a entrega de informações de um estelionatário que havia aplicado um golpe por meio do telefone. A Justiça, na ocasião, acatou o pedido, mas a Anatel recorreu da decisão, alegando que seria quebra de sigilo. O caso continuou na Justiça até o ano passado, quando esgotaram-se as possibilidades de recurso. Nos termos jurídicos, o caso transitou em julgado e restou à Anatel acatar a decisão e mudar as regras. Com isso, a partir de janeiro do ano que vem, para ter os dados de quem ligou para o seu telefone, bastará fazer uma chamada para a sua operadora solicitando as informações, como o nome e CPF, no caso de uma pessoa física, e o CNPJ, se for uma empresa. Vale lembrar que a nova regra vale apenas para ligações telefônicas, ou seja, não se aplica a mensagens de celular, os SMS, e nem mensagens enviadas por meio de aplicativos, como o WhatsApp, por exemplo. Da Rádio 2, Milena Abreu. Informativo 102. Universitária. A partir de agora, você ouve Play Hits. Activating all systems. O melhor dos anos 90 até os dias de hoje. Play Hits. Aqui você só ouve as tops. Play Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Passion makes me paranoid. Jealousy can make you blind.